Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência no nosso curso de inventário, tá? Hoje nós vamos dar continuidade no estimador de regressão, tá? Hoje é dia 27, são exatamente quase 10 horas da noite, tá? Na aula passada, nós falamos sobre a variância. Até essa fórmula, tá? Deixei no quadro, eu vou aproveitar a mesma fórmula. A variância do estimador de regressão, tá? Como se calcula a variância pelo estimador de regressão. Então, nós temos aqui uma parte que eu estou chamando de a variância total de y, e eu vou ter aqui uma outra parte que eu vou chamar de covariância xy, ou seja, o quanto esta relação de xy consegue explicar da variância total. Por isso que a gente está subtraindo. Nós esperamos que esta covariância xy, em função da inclinação do beta1, que mostra a relação que tem entre as duas variáveis, nós teremos um ganho na estimativa da variância. Beleza. Substituindo esses valores, tá? O N nosso, 16, somatório de x ao quadrado, menos somatório de x, 491,7 ao quadrado, dividido por 16, menos o beta1, que é o nosso coeficiente angular da nossa reta, que relaciona x e y, vezes somatório de xy, 61,6373, menos 1,7, que é o somatório de x, 491,7, que é o somatório de y, dividido por 16. Resolvendo esta expressão, nós vamos ter aqui um valor de 99,2879 metros a sexta por parcela. Esta é a variância calculada pelo estimador de razão. Esta é a variância calculada pelo estimador de razão. Vamos lembrar que lá na razão, nós encontramos 139,5 metros a sexta por parcela. Esta foi a variância do estimador de razão. Veja que com o estimador de regressão, houve um ganho aí praticamente de quase 40 unidades, vamos dizer, né, de metro a sexta, um ganho, uma redução da variância. O que nos leva a pensar que nós vamos obter um erro menor do que o erro quando nós terminamos de processar pelo estimador de razão, porque nós reduzimos a variância, ok? Por favor, anotem aí, senão isso nós estamos lá na página 79, dando sequência na aplicação do estimador de regressão. Bom, o desvio padrão, agora eu vou pagar aqui em cima, o desvio padrão é a mesma coisa, é a raiz quadrada da variância. Veja que nós estamos falando de variabilidade, tá? Nós estamos falando de variabilidade. Letra F, desvio padrão. O desvio padrão nosso vai ser o quê? Raiz quadrada de 99,2879. Isto vai dar um valor de mais ou menos 9,9643 metros cúbicos por parcela. 43, né? 43 metros cúbicos por parcela. Essa é a nossa medida de desvio padrão, medida de variabilidade, tá? A próxima estatística nossa, que eu vou apagar aqui agora, me permitam, tá? Vai ser o coeficiente de variação. Quem é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, A, B, C, D, E, F, G, o nosso CV percentual vai ser o quê? Vai ser 9,9643 dividido pela nossa média, que foi 35, média estimada pelo estimador de regressão, tá? Aquela y barra mais beta1 que multiplica x barrão menos x barrinha, que deu 35,045 vezes 100. Isso aqui vai dar um valor de 28,4%. 28,4%. Na razão, esse número foi de 35,4%. Portanto, nós reduzimos praticamente 7 unidades de CV aí, né?
de redução na variância ou na variabilidade usando o estimador de regressão, que é o estimador apropriado para aquele conjunto de dados nosso, uma vez que beta zero é diferente de zero, portanto a regressão não passa pela origem, né? E nós vimos que a correlação entre x e y não é muito forte, é uma correlação de 0,875, se não me engano, 87,4, tá? Ou seja, não é uma correlação muito forte. Então, o estimador adequado é o estimador de regressão, beleza? Bom, vamos calcular agora a FGH, variância da média. Variância da média. Nós agora estamos entrando aonde? Nas estimativas daquilo que se refere à precisão. Então, até aqui, tratei da média, depois de medida de variabilidade, agora eu entro para o campo da precisão. Então, variância da média já é uma medida de precisão. Nós vamos chamá-la de S2Y/reg, porque estou falando da média ajustada pelo estimador de regressão, tá? É a mesma, como é tudo por parcela, é a mesma fórmula utilizada na amostragem casual simples. Só que eu vou apresentá-la desta forma, que é muito comum a gente ver em livros também assim, para vocês já irem se acostumando. Mas, na verdade, eu estou falando da mesma coisa, tá? S2 sobre N, isso aqui é 1 menos N sobre não. Esta é a fórmula da nossa variância da média. Bom, vou apagar aqui em cima, porque o quadro é pequeno e eu preciso de espaço, tá? Eu preciso de espaço. Bom, sendo essa a variância da média, vai ser o quê? S2Y/reg vai ser igual a 160 menos 16 sobre 160, que multiplica o valor da nossa variância que nós acabamos de encontrar, 99,2879, dividido por 16. Isto vai nos dar o quê? Igual 5,58495, acho que é isso mesmo, 49, tá escurinho um pouquinho, 495 metro a sexta por parcela. Parcela, tá? Essa é a nossa variância da média. Se eu quero calcular o desvio padrão da média, é só eu tirar a raiz quadrada da variância da média. Então, veja bem, variância da média, raiz quadrada, desvio padrão da média. Variância, raiz quadrada da variância, desvio padrão. Raiz quadrada da variância, desvio padrão. Os dois falam de variabilidade. Variância da média, raiz quadrada da variância da média, desvio padrão da média. Fala de precisão, tá? Então, nosso SY-reg, ou seja, nosso desvio padrão na média, é a raiz quadrada de 5,58495. Por favor, façam essa conta, que eu não tenho ela aí, tá? Eu não tenho a resposta dessa conta. Ela já vai entrar no cálculo meu aqui, que não está calculado, eu não tenho calculadora aqui também. Por favor, façam essa conta e coloque o valor aí na frente para nós. Feito isto, vamos calcular o nosso coeficiente de precisão. Coeficiente de precisão. O CP, ou seja, o nosso CP é o que é? É a raiz quadrada de 5,58495 dividido pela nossa média, que vai ser 35,045 vezes 100. Esse número eu tenho. Vê se bate aí com um de vocês, tá? 6,74%. 6,74%. Lá na razão, nós obtivemos esse valor igual a 8,4%. Agora, nós já podemos comparar. Agora eu posso comparar. Ou seja, o estimador de regressão, ele é mais preciso do que o estimador de razão para esta base de dados que nós estamos trabalhando com ela, tá? Uma vez que o coeficiente de precisão está mais próximo de zero do que o coeficiente de precisão obtido pela razão.
Então, mais preciso. Mais um indicativo que a gente deve ter um erro menor do que o erro máximo admitido, ou pelo menos menor do que o 17,7 que nós obtivemos lá no estimador de razão. Ok? Bom, vou pagar aqui agora. Vamos calcular o erro do inventário. Vamos calcular o erro do inventário. O que é a formulinha do erro? Erro do inventário. Erro é igual a T vezes o quê? S de Y barra reg. Nós vamos olhar o T para 15 graus de liberdade, 95% de confiança. Esse valor do T vai ser 2,131. Então, o nosso erro vai ser 2,131, que multiplica esse valor, que eu vou chamar de raiz de 5,58495. É porque eu não fiz essa conta, por isso que eu não estou colocando ela aqui, tá? Apagando aqui o nosso coeficiente de precisão, para gerar um espaço, tá? Eu preciso que vocês vão acompanhando estas contas, eu preciso que vocês entendam de onde os números estão saindo, tá? Esse erro vai ser igual a 5,036. 5,036 metros cúbicos por parcela. Esse é o nosso erro do inventário. Se eu quero saber esse erro percentual, basta eu fazer 5,036 dividido pela nossa média 35,045 vezes 100. Isso aqui vai nos dar um valor de, virando a página, José, de 14,4%. Então, observe que o erro máximo admitido lá no enunciado do problema era de 17%. E nós tivemos um erro de 14,4%. Portanto, um erro inferior ao erro máximo. Eu não preciso retornar a campo para lançar mais parcela. Esse inventário, ele está dentro da precisão admitida. Porque quando o cara fala assim, ó, um erro máximo de 10, um erro máximo de 15, um erro máximo de 17, ele está falando, olha, eu admito a precisão no mínimo 17%, que é o inverso, né? Quanto menor aí vai ser mais preciso. Então ele está falando assim, ó, minha precisão no mínimo é de 17%. O que eu vier abaixo, menor que 17%, mais preciso é o inventário. Então esse nosso inventário está mais preciso do que o máximo de erro que ele admite para o inventário dele. Ou seja, também, consequentemente, a precisão mínima, vamos assim dizer, que ele aceita para o inventário dele. Ok? Bom, lá na razão, nós encontramos esse erro de 17, se eu não me engano, 17,7%, alguma coisa assim, tá? Não me recordo bem, mas vocês podem voltar lá depois e dar uma conferidinha. Tanto é que nós falamos, olha, pela razão, nós teríamos que voltar a campo e lançar mais parcela. Pelo estimador de regressão, eu não preciso. Pelo estimador de regressão, eu não preciso. Então, agora, eu preciso fazer um exercício com vocês. Um exercício de raciocínio e de tomada de decisão. Veja bem, você tem um levantamento florestal para ser feito. Um inventário numa determinada população-alvo. E você verificou a possibilidade de fazer uso de variável auxiliar. Então você viu que é possível fazer uso de variável auxiliar. Então você tinha, vamos pensar aqui no caso do tamanho de parcela, diferentes, né? Você tinha um problema numa área como foi esta, estreita, longa, beirada de rio, você optou por trabalhar com parcelas em faixas. Então você tem diferentes tamanhos de parcela e você verificou que estes tamanhos de parcela afetam o valor de Y. Bom, você pode não usar variável auxiliar? Pode. É isso que eu quero trabalhar com vocês, o raciocínio. Você faz um levantamento, parcelas de área diferentes, do jeito que está aí. Pega todos esses valores de volume, joga para o hectare e processa o inventário. Se você fizer isto, processar um inventário, e o erro for menor do que 17%, esquece
essa ideia de razão, esquece essa ideia de estimador de regressão. Ponto final. Agora, você lançou 16 faixas na área. Viu que cada faixa tinha um tamanho diferente. E você também analisou a correlação entre o tamanho e o volume. Viu que tinha uma correlação boa, 0,87. Aí você falou, opa, eu me lembro do professor Zé Márcio lá de inventário. Eu tenho razão e tenho estimador de regressão. Então eu vou buscar uma daquelas alternativas de processamento, ao invés de voltar na área e lançar mais parcela. Você vem, escolhe estimador de regressão, processa, o erro dá menor do que o erro máximo. Acabou. Você não tem que fazer mais. Então você buscou uma alternativa de processamento para aumentar a precisão da sua estimativa, mas não que você seja obrigado. Você poderia muito bem extrapolar tudo para o hectare e processar como hectare, ponto final. Se o erro deu menor, está valendo. O seu inventário está perfeitamente correto. Então, razão, estimador de regressão são alternativas para você fazer uso de variáveis auxiliares que têm correlação entre x e y, ou seja, entre a sua variável auxiliar e a sua variável de interesse. Isso deve estar muito claro para vocês. Bom, e se você tiver este mesmo problema que foi colocado para vocês, imagina que o Rho tivesse dado 0,4. 0,4. Uai, então uma baixa correlação? É uma baixa correlação. Se eu usar razão ou se eu usar estimador de regressão, mesmo sabendo que é baixa, o que vai acontecer? Vai acontecer, gente, que este erro que vai dar aqui, ó, no estimador de regressão, vai estar muito próximo do erro da amostragem casual simples sem variável auxiliar. Sacou a ideia do negócio? Então, se você tem uma correlação baixa entre x e y, fazer uso de estimador de regressão ou da razão não traz ganho nenhum. Você vai ter uma estimativa parecida com a amostragem casual simples, que tem formulações mais simples do que razão, mais simples do que estimador de regressão. Então, veja bem, eu estou falando uma coisa extremo do extremo que não vai acontecer com este grupo. Mas se vocês não gostaram da ideia de razão, se vocês não gostaram da ideia do estimador de regressão, não significa que vocês não sabem inventário. Vocês podem nunca olhar mais para isso. Mesmo sabendo que eu tenho variável auxiliar, eu prefiro voltar no campo, lançar mais parceiro, mas não mexer com razão, não mexer com o estimador de regressão. Isso não é condição. Se você não fazer uso, se você não fizer uso de razão ou de estimador de regressão perante uma correlação alta, você vai estar jogando informação fora. Você poderia estar ganhando em precisão sem ter que aumentar trabalho. Isto tem que estar muito claro para vocês. Se não tiver, por favor, stop. Volta o vídeo. Volte o raciocínio que eu fiz depois que eu terminei no 14.4. Volte lá e entenda qual é a importância ou não de usar razão ou do estimador de regressão. Bom, se eu não aprendi razão, se eu não aprendi estimador de regressão, eu não sei inventário? Muito pelo contrário, você sabe sim, sabe muito. São duas alternativas, duas propostas de trabalho, duas metodologias que existem na literatura e que vocês podem fazer uso para tentar otimizar, ganhar em precisão sem ter que amostrar mais. Ok? Beleza. Vamos passar agora para o intervalo de confiança. Então já temos o nosso erro, 5,036. Eu vou apagar o estimador de regressão também. Vou deixar só esse 5,033 aqui. Vamos gerar o nosso intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Vai ser a nossa média reg, mais ou menos o erro, com 95% de confiança. Com 95% de confiança. Onde que eu introduzi no processamento a questão do 95? Quando eu escolhi o T
2,131 para gerar o valor do erro. Eu peguei o T na coluna 0,95, ou você colocou lá INVT, né, ou QT, colocou a probabilidade ou nível de significância, grau de liberdade. Ali eu introduzi o nível de confiança. É o T de Student. É a hora que, então, que ele vai gerar um intervalo que ele tem uma confiança. Então, nós estamos usando 95 é porque o nosso T foi tirado para 95. Se eu tivesse usado um T de 90, aqui seria igual 90% de confiança, porque o meu T vem da coluna de 90, ok? Bom, a nossa média foi 35,045 menos, é isso mesmo? Menos 5, ó, o erro, 0,36 menor ou igual a mi, menor ou igual mi é o parâmetro, tá? Da nossa variável de interesse, 35,045 mais o nosso erro, 5,036 metros cúbicos por parcela com 95. Bom, agora, o intervalo de confiança vai ser o quê? Fazendo esse produto vai dar 30,009 menor ou igual a mi, menor ou igual o limite superior 40,081 metros cúbicos por parcela com 95% de confiança. Com 95% de confiança. E nós agora vamos fazer um intervalo de confiança por hectare, que é uma coisa que é muito comum e é mais, vamos assim, dizer, mais palpável para nós da área florestal falarmos em volume metro cúbico por hectare do que metro cúbico por parcela. O que nós temos que fazer? Quando a gente tinha uma situação de área fixa, área de mesmo tamanho, era apenas fazer uma regra de 3 dos limites com o tamanho da parcela que você estava utilizando. Vamos imaginar que isso aqui fosse 500 metros quadrados. Então eu tinha 30,009 para 500 metros quadrados. Para 10 mil metros eu tenho um X. Agora vai ser um pouquinho diferente. Nós precisamos do mid-X, ou seja, o parâmetro da variável X, que no nosso caso é 0,1153 hectares. 0,1153 hectares, ou seja, o tamanho médio de parcela a partir da população. Então agora a regra de 3 é simples, olha. Nós temos 30,009 está para 0,1153, que é o tamanho médio de parcela. 1 hectare está para X. Então agora nós vamos achar o limite inferior, que vai ser igual a, eu já tenho essa continha, 260,269 metros cúbicos por hectare. E o limite superior a mesma coisa, 40,081 está para 0,1153, 1 hectare está para X. Portanto, esse limite superior nosso agora, ele vai ser de 624 metros cúbicos por hectare. Se você quer um intervalo de confiança total, basta fazer o quê? Pegar 260,269, que multiplica 18,455, que foi o quê? A área total. Nossa, a área total. E você vai fazer isso, a mesma coisa, para o limite superior aqui, ó. Multiplicar isso aqui, ó, por 18,455, que você terá o quê? O limite superior de volume total para a área que nós acabamos de inventariar. A nossa população, 18,455 hectares. Alright, gente? Tranquilo? Bom, o que nós vamos... Ó, se vocês quiserem a resposta disso aqui, essa conta aqui, se eu não me engano, vai dar 4803,264. Aquela conta vai dar 6415,401 metros cúbicos, tá?
com 95% de confiança dessa estimativa. É o nosso intervalo de confiança para esse inventário que nós acabamos de fazer e que nós acabamos de processar. Bom, se vocês não entenderam nada, stop. Volta na aula 1, volta na aula 2, volta na aula 3, depois volta na aula 4. Tá? Não, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Qualquer dúvida, nós vamos discutir na próxima aula, na quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos discutir o exercício, se eu não me falha a memória, que tem número de plantas como variável auxiliar. Eu vou pegar aquele exercício que está na réu 2, se eu não me engano é número de plantas, ou é o do quarteirão, não, acho que é número de plantas, por eucalipto lá. Eu vou pegar aquele exercício, vou resolver aquele exercício manualmente, vou escanear e vou mandar o arquivo para vocês. E nós vamos abrir este arquivo e vamos discutir a resolução que foi feita, passo a passo, com muita calma, para vocês entenderem outro exemplo completo, sem ser com tamanho de parcela, mas usando agora número de plantas como variável auxiliar. Então nós vamos fazer isso na próxima aula prática da quarta-feira, dia 1º de julho. Quarta-feira, dia 1º de julho. Ok? Bom, vou apagar aqui agora. Vamos continuar hoje, pessoal, ainda dentro da amostragem casual simples, e que isso não está na réu, tá? Mas não precisa estar porque é muito simples. Um tema que lá na apostila de vocês está lá na página 83, que eu estou chamando o número 8 na apostila, de amostragem casual simples com uso de proporção. Então, por favor, vai lá na página 83, amostragem... Ah, meu Deus do céu. Agora não. Amostragem casual simples com uso de proporção. Pessoal, eu vou dar um stop aqui, tá bom?